Para um escritor, dominar o português garante uma escrita mais agradável e fluida. Mas vamos combinar, português não é uma língua fácil, né? Há diversos termos e regras para decorar, como os famosos sujeito e predicado. Você lembra deles? Sabe dizer o que são ou sabe a importância de conhecer os seus usos para ter um texto melhor? Vamos melhorar ainda mais a sua escrita com esses conceitos para a criação de uma boa oração. Vamos lá! Ter a sua história lida por muitos e ter o seu nome reconhecido como escritor. Esse deve ser o seu sonho se você está aqui na Tellers. Aqui no YouTube eu te trago dicas e informações para te auxiliar na carreira de escritor. Mas eu quero te ajudar ainda mais, e para isso existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele, com apenas R$ 35 mensais, você tem acesso a um curso completo para desenvolver a sua escrita. E não é R$ 35 por mês por tantos meses, é uma mensalidade como um streaming. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser para ter acesso novamente ao curso e à sala VIP das aulas ao vivo quinzenais que temos. Legal isso, né? Me deixa ser o seu mentor na sua jornada e fazer parte da sua história. Acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te vejo lá na próxima aula. E aí, Teller, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Quem disse que português é fácil estava mentindo. Afinal, são tantas exceções que nós, escritores, ficamos confusos na hora de escrever, não é mesmo? Mas dominar a nossa língua é fundamental para não cometermos erros bobos que podem demonstrar desleixo para os leitores. Além disso, estudar o português é importante para escrever melhor e sentir mais confiança na hora de escrever. Isso significa menos trabalho na hora de revisar. Mas vamos direto ao ponto. O que é sujeito e predicado? Você sabe me dizer agora isso? Essa dupla causa muitas dúvidas e dificuldades na hora de escrever, pois exige muita atenção às regras. O sujeito e o predicado são essenciais em uma oração. O sujeito é o elemento que sofre ou executa a ação do verbo. Por exemplo, o livro foi escrito por Mauro. Para saber quem é o sujeito da frase, basta nos perguntarmos o que foi escrito por Mauro. A resposta é o sujeito, o livro. Já o predicado é o termo que corresponde a tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito. Ele é composto de verbo, objeto e complemento. Então, no exemplo anterior, se o livro é sujeito, o predicado seria foi escrito por Mauro. Um parêntese aqui. Para quem não lembra, um objeto em uma oração tem a função de complementar o sentido de um verbo e ele é dividido em dois tipos: objeto direto, que complementa verbos transitivos diretos, e objeto indireto, que complementa verbos transitivos indiretos e deve ser acompanhado de uma preposição. Se você quiser um vídeo com dicas de português explicando mais sobre o objeto de uma oração, nos conte aqui nos comentários. Assim podemos trazer cada vez mais conteúdo do seu interesse para o canal. Agora, vou me aprofundar no sujeito. Como eu disse antes, ele é o elemento que realiza ou sofre a ação dita pelo verbo. Normalmente, ele costuma ser formado por um substantivo, um pronome ou uma palavra, ou expressão substantivadas. Meu Deus, eu sei, são muitos termos, mas calma, vamos indo aos poucos e logo você irá dominar essas regras, ok? Uma expressão substantivada é quando usamos uma palavra de determinada classe gramatical como se ela fosse de outra classe. Aqui, no caso, seria a classe dos substantivos. Por exemplo, o escrever de Machado de Assis é excepcional. Escrever é um verbo, mas nessa frase eu substantivei ele. Deu para entender? Voltando ao sujeito, ele é dividido em determinado, indeterminado e inexistente. O sujeito determinado é aquele que pode ser identificado em uma oração. Por exemplo, o autor participou da Bienal de São Paulo. Para identificar o sujeito, basta perguntarmos para o verbo quem, o que ou que. Nessa frase, ao perguntar quem para o verbo participou, a resposta é autor. Então, o sujeito determinado é autor. Assim é fácil de identificar, né? Mas, como o português gosta de complicar, o sujeito determinado não acaba por aí.
Ele também pode ser dividido. São 3 tipos: o simples, o composto e o oculto. O sujeito simples possui apenas um núcleo, ou seja, quando há apenas um sujeito, um pronome ou uma palavra ou expressão substantivada. Para você entender melhor, se liga nesse exemplo aqui. O escritor escreve bem. Tranquilo, certo? É apenas um núcleo. Agora vamos para o próximo, o sujeito composto. Ele possui mais do que um núcleo. Veja esse exemplo. O escritor e o editor fizeram um ótimo trabalho. Viu a diferença do exemplo anterior? Nesse, temos como sujeito não apenas o escritor, mas também o editor. Barbada até aqui, né? Tanto o simples quanto o composto. E o último tipo de sujeito determinado é o oculto. Aqui é quando podemos identificar o sujeito pela sua desinência verbal ou pelo contexto. Sim, mais um termo complicado. Desinência verbal significa designar uma característica a uma palavra, mas não a transformando em uma nova palavra. Veja esse exemplo aqui. Vamos pegar a palavra escrever mais mos. Juntando, temos a palavra escrevemos. Isso que eu fiz é uma desinência. Voltando ao sujeito oculto, para você entender como o sujeito não aparece, mas ele ainda assim é identificável, trouxe esse exemplo. Escrevemos um livro em conjunto. Quem escreveu o livro? Pelo contexto, sabemos que são os escritores. Agora, saindo do sujeito determinado, vamos falar sobre o sujeito indeterminado. Ele, na realidade, é bem tranquilo, pois, como o nome já diz, esse tipo de sujeito é quando não é identificado na oração. Ou seja, diferente do sujeito oculto, onde podemos identificar quem é o sujeito, no sujeito indeterminado nós não identificamos e nem indicamos no enunciado. Por exemplo, opinam sobre tudo. Quem opina sobre tudo? Não tem como saber. E o terceiro e último tipo de sujeito é o sujeito inexistente. Nele, a oração conta com um verbo impessoal, ou seja, que não possui sujeito. Por exemplo, a frase amanheceu. E aí, o que achou sobre os 3 tipos de sujeito que temos? Conhecia todos os tipos e suas regras? Depois de falarmos do sujeito, agora é a vez do predicado. Mas antes de seguirmos em frente, aproveita essa pausa aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo para melhorar a sua escrita e a sua carreira como escritor. E aí, inscrito já? Então bora para a próxima etapa do vídeo. Além do sujeito, temos o predicado como mais um dos termos essenciais da oração, sendo o elemento que engloba o verbo, o objeto e demais complementos e que faz referência ao sujeito. O predicado pode ser dividido em 3 tipos: o verbal, o nominal e o verbo nominal. Para começar, o predicado nominal. Ele é classificado como nominal quando seu núcleo é um nome. Isso significa ser um substantivo, adjetivo ou pronome, unido ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Resumidamente, é quando há uma atribuição de qualidade ao sujeito. Por exemplo, o escritor foi um querido na sessão de autógrafos. Quem foi querido? O escritor. E o que o escritor foi? Um querido. Logo, essa atribuição de qualidade é um predicado nominal. Simples, certo? Agora, vamos para a segunda classificação dos predicados, o predicado verbal. São classificados como verbais os predicados que têm como núcleo um verbo que transmite a ideia de ação. Por exemplo, o escritor atrasou a entrega do livro. Quem é o sujeito? O escritor. Assim, o predicado verbal é o verbo atrasar. E a última categoria é o predicado verbo nominal. Como o próprio nome indica, ele possui 2 núcleos, um verbo e um nome. Veja essa frase. Nós festejamos animados naquele dia. Nós é o sujeito. O predicado verbal é a palavra festejamos. E a palavra animado é o predicado nominal. Assim, o predicado verbo nominal é festejamos animados. Não é tão complicado falando assim, certo? Agora que você sabe o que é o sujeito e o que é um predicado, como identificar eles em uma oração? Para você entender, trouxe mais 2 exemplos. O primeiro, os escritores organizaram o evento. Quem organizou o evento? Os escritores. Logo, esse é o sujeito da oração. E o que foi feito? Organizaram o evento. Logo,
Esse é o predicado da oração. E o segundo exemplo, o livro foi modificado. Quem ou o que foi modificado? O livro, logo, é o sujeito da oração. E o que foi feito foi modificado. Então, esse é o predicado da oração. Pode me dizer, não é tão complicado como você imaginava lá no início do vídeo, certo? Mas caso tenha ficado com alguma dúvida sobre o sujeito e predicado, ou queira ainda mais vídeos com dicas de português, me conta aqui nos comentários. Mas lembra, você pode pedir vídeos de outros temas relacionados à escrita e à carreira literária. A Tellers é feito para você melhorar cada vez mais a sua produção. Mas se a ideia for mergulhar na escrita com tudo, que tal conhecer o curso de escrita literária da Tellers? Lá você pode se aprofundar no estudo da escrita e ainda ter um contato mais próximo comigo e com outros escritores nessa jornada. Você pode assinar o curso como um streaming por R$ 35 por mês e ter acesso ao curso completo da ideia à publicação, além de participar da sala VIP das aulas ao vivo e ainda poder ser publicado em uma coletânea de contos gratuitamente. Acesse o link do curso na descrição do vídeo e venha tornar realidade o seu sonho de ser escritor. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo ou na próxima aula do curso de escrita. Até mais!